Serei preso a qualquer momento, mas deixarei vocês com o último ensinamento. São abomináveis os espelhos e a cópula, pois ambos multiplicam os homens. As top 10 do fim dos tempos. Em sexto lugar, meu abraço, um camelo. Porque a base da geometria antissolipsista será justamente a superfície, não o ponto. Pois quando nos movemos, o tempo dá novas formas às coisas, não é? O fundamento do ser, como sabemos, é o instante. Atenção todas as emissoras da Rádio Fissura para o toque de uma crinjada. Bom dia, boa tarde, boa noite, nobres ouvintes do passado. Aqui quem vos fala é Robson, sim, eu mesmo, eleito unanimemente o host mais descolado de toda a podosfera pelo primeiro ano seguido. Aqui, na Bolha de Dirac 132, esse incrível domo de proteção contra as intempéries do fim do mundo, começa agora este que não é uma infestação de piolhos, mas também vai estragar sua cabeça. É o Robinson do futuro. Quem vem lá, é o Robinson do futuro, encastelado em seus muros temporais, incapaz de falar com seu presente e descobrir o poder somente ser ouvido por ouvidos ancestrais. Eita, diz que tá 8 anos no futuro, por motivos obscuros, sua voz chega pra nós. E as vozes na sua cabeça se metem nessa conversa, por isso é que o Robinson nunca está a sós. Fique agora com o programa da semana. Ok. Robinson do futuro. O pior Está por vir. Hoje, arcaiquíssimos camaradas do passado, finalmente eu tô em consenso com meus afetos. O clima tá pra lá de agradável e não há nenhum agente mecatrônico nas proximidades que possa interferir nesse episódio. Portanto, eu estou livre, leve e solto pra realizar o Robinson do futuro do jeitinho que a gente gosta. Tradicional, previsível e repleto de informações, como é o bom e velho Robinson do futuro. Começaremos nossos trabalhos aqui com o mais querido, mais aguardado e, por que não, o mais radialisticamente pulsante quadro do programa: as perguntas da audiência. Tanto no Spotify quanto no Instagram, você pode nos enviar perguntas para serem respondidas aqui no Robinson do Futuro. Eu não garanto, claro, que minha mente enciclopédica vá responder com a acurácia que você deseja a pergunta que você enviar, mas eu prometo sempre dar o meu melhor. Que frio! Não sei se está captando aí, pessoal, mas está entrando um vento geladíssimo aqui pela janela. A famosa brisa fria do meio-dia, né? Permita-me fechar aqui rapidinho, certo? Pronto. Onde é que eu tava mesmo? Ah, é mesmo. Obrigado. Então vamos para a primeira pergunta. Robinson, como saber se o meu relacionamento acabou e nós estamos só insistindo em algo que não tem mais volta? Olha, nobre camarada, não há nada o que eu possa te dizer em matéria de palavras que possa responder melhor essa questão do que uma canção que eu escutei esses dias. Deixa eu ver aqui se eu acho... Eu resgatei uma fita cassete numa casa destrambelhada aqui perto, e quando eu pus pra tocar no meu microsystem tinha esse artista misterioso. Não sei se alguém conhece e pode me dizer o nome dele. As canções dele são extremamente tocantes, muito profundas. Aqui, achei. Muitos eretupimbas mesmo, especialmente a faixa 5, Você Não É a Mesma Pessoa. Eu vou colocar aqui pra vocês ouvirem, é fantástico. Fechem os olhos e aproveitem. Você parou de declarar o que sente. Você parou de me olhar nos olhos. Você parou de atravessar a rua. Você parou de beber querosene. Você parou de programar em Java. Você parou de mastigar meus dedos. Você parou de farejar piúbas. Você parou de acreditar em Deus. Você parou de amamentar cavalos. Você parou de se jogar no rock. Você parou de aparar meu picote. Você parou até de ser sujeito. Os caminhos de quem chora são dóceis.
e os caminhos de quem ri, selvagens. Os caminhos me devoram, devoram. Enfim, enfim, enfim. Você não fala mais uma palavra e já não faz pirão de caramujo. Você esqueceu o meu aniversário, você me deu areia de presente. Você nasceu pra fazer poesia, mas não escreve com mão de cavalo. Você come os cabelos do ralo e agora escova os dentes na quinta. Você parou de fraturar meus ossos, nem ri de mim quando eu me arrumo todo. Você não é mais a mesma pessoa, você comeu a creme caque toda. Os caminhos de quem chora são dóceis, os caminhos de quem ri, selvagens. Os caminhos me devoram, devoram. Enfim, enfim, enfim. E eu acho que diante disso, gente, fica dispensada qualquer contribuição que eu possa fazer. O artista já disse tudo. Como é a ansiedade? Não, eu não te entendi, espera. O que eu tava dizendo é que, Robson, o artista em questão é você, né? Dá pra reconhecer a sua voz feiosa. Por isso, sigamos com o nosso quadro para a próxima pergunta. Robinson, como você quebrou aquele cano? Que cano? Ô Robson, ele deve estar falando do encanamento do banheiro que você quebrou semana passada. Já sei. Estamos falando do cano do banheiro que quebrou semana passada, depois que eu resolvi instalar uma prateleira lá e martelei um prego justamente nele. Ora, mas como eu ia saber que tinha um cano ali embaixo? Eu te avisei que podia ter. Mas que azar, um cano grande, um cano robusto, mas ainda assim, apenas um cano. Um frágil cano. Por sorte, eu tava mascando um chiclete na hora que serviu estranhamente bem pra tampar o buraco. Melhor, inclusive, do que tava funcionando como chiclete. Robson, é que Durepox não é chiclete. Tá vendo? Tá vendo como vocês ficam me atrapalhando? Depois eu coloco vocês no mudo e vocês ficam aí reclamando, né? Robson, na verdade você não consegue colocar a gente no mudo. A gente tava só te enganando. Como assim? É que a gente combinou, Robson, de fingir que não conseguia falar quando você estalava os dedos, sabe? Até você tomou parte nisso, amor próprio? Eu não me orgulho, Robson, me desculpa. Às vezes se vai longe demais por uma gracinha. Robson, eu também peço desculpas, tá? A ansiedade fica mandando essas ideias no grupo e... No grupo? Que grupo, consciência? Peraí, vocês têm um grupo sem mim? Não, Robson. Quer dizer, sim, mas não é do jeito que você tá pensando. Eu não acredito. Os meus próprios afetos criaram um grupo e me deixaram de fora. Mas é muita falta de consideração. Calma, Robson. Não é porque você é chato, pretencioso e se leva a sério demais, não. Não tem nada a ver com isso especificamente, sabe? É que a gente às vezes quer conversar enquanto você tá dormindo. E aí você sabe como é a consciência. Bocuda, não sabe falar baixo. Sempre que ela abre a boca, se acorda. Aí a gente resolveu, digamos, criar uma alternativa. Ah, tá. Robson, nós jamais quisemos deixar você de fora de nada, tá? Fale por você. A gente deveria ter te consultado antes, é verdade. Por isso pedimos desculpas, tá, Robson? Tudo bem, amor próprio. Eu entendi agora. Vamos indo para a próxima pergunta. Robinson, um canudo tem 1 ou 2 buracos? Olha, primeiramente eu gostaria de saudar a você, nobre ouvinte, que fez uma pergunta sobre um tema tão filosoficamente profundo, complexo, sustentáculo da maior parte dos embates epistemológicos desde a antiguidade até hoje em dia. Ao mesmo tempo, sua pergunta possui uma fragilidade na formulação, pois podemos ampliá-la e perguntar: quantos buracos há num canudo? 1, 2, infinitos buracos? E além disso, há de fato um buraco no canudo?
Mais além, admitindo a existência do buraco, não poderia ser justamente o canudo que está no buraco e não o contrário? Como toda boa questão filosófica, não há uma resposta suficiente para encerrá-la de maneira pacífica, mas há muitos caminhos para se pensar acerca dessa questão. Antes de abordá-los, porém, acompanhe esse interessante material didático que eu consegui resgatar das aulas de introdução ao buraco. O nome da disciplina não era Buracologia Aplicada, Robson? Não, se não me falha a memória, ou era Fundamentos Buráquicos ou Tópicos Gerais em Buracos, não? Não importa. O que importa é a gente deixar claro o lugar central que o buraco ocupa Entre as beiras. na filosofia e na ciência. Preste atenção. Ô, professor, Oi, o que é um buraco? como assim? O que é um buraco? Bem, um buraco é uma cavidade ou depressão natural ou artificial num corpo ou numa superfície. Tá, mas o senhor falou na aula passada que substantivo Aham, é tudo aquilo que é composto por sim. ou evidencia substância. Sim, exato. E pelo que eu tô entendendo, o buraco é substantivo. Certo, buraco é substantivo. E qual então, professor, é a substância do buraco? Acho que depende do buraco aí, né? Mas, professor, a filosofia diz que todo substantivo tem uma essência. Sim. Então qual seria a essência do buraco? Um buraco ideal? Acho que é uma boa pergunta pra você fazer pro professor de filosofia. Professor, vem cá, o que é o buraco ideal? Buraco ideal. Vem cá, essa é uma pergunta sobre filosofia ou sobre sexo? É que o professor de português mandou perguntar pro senhor. Entendo. Bem, o buraco ideal é a essência de todos os buracos. O que está presente em todo e qualquer buraco, apesar de suas acidentais aparências no mundo fenomênico. Não entendi, professor. O que é, meu aluno, que todos os buracos têm em comum? O professor de português disse que é uma cavidade ou depressão numa superfície, mas uma superfície ideal não tem buraco, tem? Realmente não tem mesmo. Então, como é que pode haver um buraco ideal numa superfície ideal? Não. Mas a questão é que o buraco ideal não está na superfície ideal, entende? Não, professor. O buraco ideal, meu aluno, não depende da superfície para existir, compreende? E como é que eu sei que é um buraco? Eu acho que o que tem em comum entre todos os buracos é a percepção de uma ausência, a impressão imediata de descontinuidade de algo que deveria estar ali, mas não está. Não acha? Então, o buraco é a ausência ideal? Sim. Tipo o zero. Sim, acho que sim, tipo um zero. Então, o buraco é um zero no mundo real. Acho que você poderia dizer isso, sim. Então, quando eu escrevo um zero num papel, no zero tem um buraco. Sim. Aquele buraco, Sim. o do zero, aquele buraco do zero é um zero. Pode-se dizer que sim. Então, dentro do zero, Sim. tem um zero. Eu acho que aí você vai ter que falar com seu professor de matemática. Professor, dentro do zero tem um zero? Como assim? O que você quer dizer? O zero é composto por outro zero. Pode ser. Como assim? Ora, zero mais zero é zero. Pode-se dizer que 2 zeros são zero. E zero menos zero? É zero também. Então, se eu tirar um zero do zero, ele continua sendo zero. Sim. Que coisa estranha. Mas por que, meu aluno? Porque se eu tenho um negócio e tiro esse negócio do negócio, entendeu? Era pra diminuir o negócio. Ou aumentar. Como assim? Por exemplo, se eu tenho um buraco e eu faço um buraco no buraco, o buraco aumenta. Mas e se eu tenho o zero e eu tiro o zero dele, ele fica igualzinho. Sim, certo. Isso acontece em algum outro caso? Não, só o contrário. O contrário? Se eu somar infinito com infinito, vai dar infinito. Sério? Igualzinho? Igualzinho. E infinito menos infinito? Zero. Qualquer coisa menos ela mesma dá zero, até zero. Então, o buraco ideal é aquele que, fazendo um buraco dentro dele, ele fica do mesmo tamanho. Não entendi. Mas se eu abro um buraco no buraco, ele fica maior. Fica um buraco mais outro buraco. Então, o ideal seria um buraco infinito, que mesmo somado com outro buraco infinito, ficaria do mesmo tamanho. Tá tudo bem com você. Logo, a ausência ideal é a ausência infinita, entendeu, professor? Olha, eu acho melhor você ir falar com um psicólogo. E então, o que te traz aqui? Essa questão, esse buraco, essa ausência, essa coisa, essa dúvida. Porque eu tava pensando,
todo buraco tem borda, certo? Certo. E o que é esse buraco pra você? É a ausência, uma ausência infinita, sabe? Sei. Como é que você se sente diante dessa ausência? Sei lá. Eu acho que não é possível prosseguir com isso, porque não faz sentido, sabe? Uhum. E você vem pensando nisso tem muito tempo? Não, fiquei mais obcecado nisso recentemente, porque quanto mais eu penso sobre isso, mais vão aparecendo problema, e quando eu vejo já não tem mais nada além desses problemas, só incerteza e... Não sei, eu sinto que eu não tô indo a lugar nenhum, entendeu? E o que seria pra você um lugar ideal? Um lugar ideal? Sim. Não tenho como saber, eu nem encontrei o buraco. Então é uma questão sexual. Não, por que todo mundo continua me perguntando isso? Então o que é? Você consegue pensar num buraco sem beira? Não. É impossível, né? Sim, acho que sim. Mas o que você acha? Acho que é impossível. E como é que você encara essa impossibilidade? Bem, eu acho que todo buraco tem beira. E o buraco ideal é a ausência infinita. Não existe buraco ideal, porque o infinito não tem beira, ou seja, não existe uma substância para o buraco. Você pode elaborar um pouco mais pra mim? O que eu quero dizer é que eu acho que não existe buraco. Você sempre que fala sobre isso, mostrou que o buraco, a ausência, tudo isso na verdade era uma fabulação, é isso? É isso, exatamente, uma fabulação, isso, uma ilusão. Não existe buraco. É muito libertador finalmente entender isso, não existe buraco. Ah, que bom que você se sente melhor e eu pude te ajudar um pouquinho com isso. Ai, obrigado, eu tô muito feliz, muito obrigado mesmo, até mais. Até mais. Peraí, como é que eu saio da sala agora? Como assim? Não tem como sair daqui. Ah, bem, entendi. Eu abro a porta pra você. Mas do que adianta? O quê? Abrir a porta se não existe buraco. Só um minutinho. Fernanda, querida, chama a ambulância do hospital psiquiátrico, por gentileza. Moral da história: o rapaz enlouqueceu por se ater a um conceito incorreto de buraco. Pior que isso, inclusive. O professor que me apresentou esse material contou que o desfecho original foi censurado pela universidade e que o rapaz, curioso da história, acabava sem os olhos, orelhas, poros e todos os outros buracos do corpo. Sufocava e morria ali mesmo no consultório. Mas o comitê de ética não achou de bom tom colocar uma cena tão forte assim para alunos do primeiro semestre. Robson, sem querer atrapalhar seu desenvolvimento acerca do buraco, meu filho, mas será que você poderia abrir um pouquinho a janela? Tá um calor safado, viu? Claro, meu próprio. Eu só fechei porque tava ventando no microfone. Vixe, tá emperrada, viu? A tese final que eu desenvolvi para encurtar o caminho, gente, é que não se pode definir um buraco pelo que ele é, apenas pelo que ele não é. Ou seja, um conceito negativo cujo único propósito é tapar buracos. Não tá abrindo, que droga! E como todo sistema tem buracos, ou seja, falhas, espaços abertos, aberturas em sentido geral, meu Deus, isso não abre por nada nesse mundo mesmo, que estranho. Eu vou abrir a porta da cozinha por enquanto, tá, meu próprio? Gente, como eu ia dizendo, o buraco ele só pode ser definido como a própria indefinição. O que as definições não capturam, deixam escapar, o que está entre. Por exemplo, o que está dentro das beiras. A passagem entre um e outro espaço, uma descontinuidade marcada numa continuidade. Muitos são os exemplos, todos dizem a mesma coisa. Buraco negro, buraco de minhoca, buraco de coelho, buraco sem fundo, todas alegorias, estratagemas que, como a escuridão, tem um único propósito de justificar os nossos tropeços. Quase que a gente era sugado pelo dia lindo que tá fazendo lá fora. Robinson, você chama isso de dia lindo? A gente foi quase arrastado pelo Robson, vento. como é que você vive nessa bolha há tanto tempo e ainda não sabe como é que as coisas funcionam? E aprender clima aqui. Como diria Heidegger, a dor presenteia seu bálsamo lá, onde não presumimos. Mas mudando de assunto, vocês não ouviram alguma coisa estranha nesse vento, gente? Tipo, uma voz? Que voz o que, amor próprio? Tá caducando? Se
você ouviu o episódio até aqui, muito obrigado e saiba que foi uma honra ter você aqui comigo. Se puder, dá 5 estrelas pra gente no aplicativo em que você escuta o programa e assine nosso feed para não perder os próximos episódios. Se você tá ouvindo pelo Spotify, responda a nossa enquete e nos envie uma pergunta. De repente, se eu souber, eu posso falar em algum episódio. Entre nos nossos grupos de Telegram ou WhatsApp ou no nosso canal do Discord para ter acesso antecipado aos episódios, interagir com a comunidade mais descolada do passado e não deixar passar nenhuma atualização futurística. O link de acesso você encontra aqui na descrição desse episódio. Também estamos no Instagram, TikTok, Twitter e YouTube. Se você viu a publicação desse episódio em alguma dessas redes, comenta lá. Sussurraram no meu mingau. Robinson do Futuro é produzido por Cajumarão Audiovisual. Cogite apoiar nosso trabalho na plataforma apoie.se na campanha de Futuro Robinson. E nos vemos no próximo episódio de Robinson do Futuro. Tá acabando o Robinson do Futuro. Será que eu devo chorar? Claro que não, eu prometo voltar. Quem sabe até mais breve do que possa imaginar. Promissão do buraco. Ei, Robson, mas assim, só por curiosidade mesmo, qual é a sua opinião final, digamos assim, sobre a questão do canudo? São 2 buracos ou é apenas um? Olha, Consciência, eu acho que a melhor forma de responder essa pergunta é que não importa quantos buracos, o que importa é o que passa por ele, sabe?